A minha cordial, sincera saudação a todos vocês que me assistem nesse momento para mais um estudo da Palavra de Deus sobre o Evangelho de João. E hoje nós queremos abordar o capítulo 4, versículos 1 a 42, onde nós temos a história, até entre os cristãos, bastante conhecida, mas tão querida e tão importante, do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Que Deus Espírito Santo possa nos abençoar nesse nosso encontro de estudo, de meditação. O estudo de hoje, nós vamos falar primeiro de forma geral sobre como Jesus se apresenta no Evangelho de João, quem ele é, o que ele faz, como ele se apresenta também, como ele se torna conhecido a esta mulher. E isso num segundo momento, quando nós vamos olhar o texto um pouco mais de perto. Em primeiro lugar, eu quero dizer que lá no versículo 26, nós podemos dizer que o 26 é o versículo-chave quando Jesus diz para a mulher assim: pois eu que estou falando com você, sou o Messias. O João várias vezes repete que esse é o objetivo do seu evangelho. Jesus se apresenta como aquele João, ou retrata como tal, eu sou. De onde vem essa palavra? No Antigo Testamento podemos dizer que é o nome próprio de Deus. Eu sou o que sou, ou também isso pode ter o sentido de futuro, eu sou e eu serei o que serei, quer dizer, é o Deus eterno que fala. Assim, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando no meio de um fogo no deserto, numa moita que está queimando, Moisés pergunta, quando ele ouve uma voz: quem és tu, Senhor, que estás falando comigo? Aí ele escuta dizer: eu sou o que sou. Resumidamente no hebraico, Javé. Eu sou em hebraico. Esse nome Javé, ou eu sou, simplesmente eu sou, no Antigo Testamento ele aparece mais de 500 vezes. Os judeus consideravam o nome de Deus tão santo que eles não pronunciavam Javé, apenas representavam em consoantes um tetragrama, em 4 consoantes. E em lugar de dizer Javé, eles diziam Adonai. Adonai é o meu Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que é tudo, que tem todo o poder. Né? Eles não pronunciavam este nome, diziam, mas falavam mais Adonai. O grande objetivo de João sempre é narrar quem é Jesus, qual a sua obra, o que nós ganhamos com isso. Né? E isso é muito atual, uma vez que hoje tem uma confusão muito grande assim, ainda a respeito da obra de Jesus. Às vezes a gente quer adaptar Jesus a seus próprios conceitos ou até preconceitos. Se Jesus se enquadra nos meus conceitos ou preconceitos, então ele serve. Né? Nós adaptamos Jesus ao nosso gosto. Jesus concorda comigo nessa linha de pensamento. Às vezes a gente tem uma série de linhas de pensamentos ou de condutas, a gente nota em pessoas, e nós somos tentados para isso, e tentamos adaptar Deus, domesticar Deus, enquadrá-lo nos nossos próprios conceitos. Melhor deixar Deus ser Deus, melhor deixar Deus se apresentar e Deus falar, assim como ele faz na Escritura, e pedir sempre que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento, nos dê humildade, para que possamos aprender, aceitar, crer e praticar o amor ao próximo a partir do amor de Deus.
E quando se fala de amor ao próximo, obviamente é amor a todas as pessoas. Eu disse que aqui no versículo 26 de João 4, Jesus fala, eu sou o Messias. Em João, aparece muitas vezes a palavra de Jesus, eu sou. No Novo Testamento todo aparece umas 22 vezes, mas algumas das principais estão em João. Eu, para nossa instrução, eu cito aqui, eu lembro, por exemplo, João capítulo 6, Jesus se apresenta como o pão da vida, o pão que desceu do céu, que alimenta a alma da pessoa. Eu sou o pão da vida. E no capítulo 1, versículo 4, e em João 8, 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele diz que o mundo está em trevas, nas trevas do maligno, nas trevas da maldade, e é verdade, né? E Jesus se apresenta como a luz do mundo. Em João 10, 7 e 9, ele se apresenta como a porta. Para que serve uma porta? Para sair e entrar. A porta de entrada do céu é Jesus. No mesmo capítulo 10, no versículo 11, ele se apresenta como o bom pastor. E isso nos lembra o Salmo 23, o Salmo do pastor, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nem para o corpo, nem para a minha alma. Esse Senhor que é o pastor, o Javé, o Jeová, Javé, melhor Javé do Antigo Testamento, o Deus eterno, é o mesmo Senhor que se faz carne, se faz gente no Filho em Jesus Cristo, né? Então, quando Jesus diz, eu sou o pastor, eu sou bom pastor das ovelhas, ele está dizendo, junto com o Pai e o Espírito Santo, eu sou o eterno Deus, né? E eu apacento o meu rebanho. Em João 14, 6, nós temos aquele famoso versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também se apresenta ainda em João, eu não anotei aqui a passagem, mas eu sou a ressurreição e a vida, né? Ele se apresenta, isso em João 11, então. João 11, Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida para Marta, irmã de Lázaro, o Lázaro que tinha falecido, já morto há 4 dias, foi ressuscitado por Jesus. Crer em Jesus é crer na ressurreição e na vida. Aqui Jesus, no nosso texto, então, se apresenta como o Messias. No capítulo 11, versículo 42, ainda falando com a Marta, Jesus diz assim, para que creiam que... Jesus se apresenta assim, para que creiam que tu, ó Pai, me enviaste. O Pai enviou Jesus. Esse é um grande objetivo de Jesus. O João, no capítulo 20, versículos 30 e 31, ele diz que Jesus fez muitos sinais. Sinais são milagres que para um bem-estar, solução de um problema de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Isso milagrosamente, muitas vezes as pessoas são ajudadas, mas o milagre sempre é um sinal que aponta para algo maior, que Jesus é o Messias vindo de Deus, ele é o eterno Filho de Deus. Então, lá no capítulo 20, versículos 30 a 31, o João diz que Jesus fez muitos sinais, um monte deles, mas estes aqui que ele conta, estes foram registrados para que vocês creiam em Jesus como o Messias, e para que, crendo, tenham vida por intermédio dele. Esse é o grande objetivo de Jesus. Esse é o objetivo do João, inspirado por Deus ao redigir esta palavra, né? E isso se aplica naturalmente a essa história também, o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Para introduzir a história propriamente dita, os primeiros versículos dizem assim,
Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e foi para a Galiléia. E no caminho ele tinha de passar pela região da Samaria. Entre a Judéia e a Galiléia ficava Samaria. Ele poderia costear sempre pelo Rio Jordão, mas ele tinha que passar pelo centro da Palestina, por Samaria. Então, quando se diz que ele tinha que passar, era o desejo de Deus, era o desejo do Pai, era o desejo dele como filho, demonstrar seu amor aos samaritanos também. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Essa é a introdução do texto, né? Então Jesus chega perto, assenta-se junto ao poço de Jacó. Esse poço era um poço muito profundo, um dos mais profundos da região, um dos mais antigos da região. Provavelmente se via água corrente, era água corrente no fundo, então uma água muito boa. Jesus com seus discípulos estão passando ali, e Jesus então agora nessa ocasião tinha mandado seus discípulos para a cidade, então para Sicar, para comprar comida, e ele, cansado, assentou-se e ficou esperando ali. Mas ele tinha um propósito muito grande. Ele, em sua onisciência divina, com certeza ele sabia que viria uma mulher samaritana, que viria da cidade, para tirar água daquele poço. E, de fato, a mulher chega e Jesus pede água para ela. É muito estranho, entre os judeus, um homem falar assim, dirigir a palavra para uma mulher já era algo estranho. Para uma estrangeira, então, era mais estranho ainda, porque os judeus e os samaritanos, a mulher até vai citar isso mais adiante, eles não se davam. Os judeus, principalmente, tinham muita raiva dos samaritanos por uma série de fatores. Um dos motivos é que, através dos séculos, eles se tornaram povos que tinham sido levados para o cativeiro, depois trazidos de volta, já miscigenados, misturados com outras raças, já não era mais uma raça pura. Mas uma coisa muito importante que aconteceu no quarto século antes de Cristo é que os samaritanos, um líder deles, em determinado momento, mandou construir, e isso foi autorizado por Alexandre Magno, o rei macedônio da época. Ele mandou construir um templo fabuloso ali perto de Samaria, perto do Monte Gerizim, para que as pessoas, ao invés de irem adorar em Jerusalém, estivessem mais ligados para Jerusalém, se ligassem nele. Ele tinha o seu sumo sacerdote, então uma família do sumo sacerdote, eles se colocaram em oposição aos judeus, né? Então era um culto não ordenado por Deus, porque Deus tinha ordenado construir só o templo de Jerusalém como o lugar central de culto para todo Israel. Era um templo oponente, né? E era um culto misto, um culto um pouco estranho, mas eles também tinham uma esperança messiânica. Isso perto do poço de Jacó, eles respeitavam então os patriarcas, né? E eles sabiam que viria um profeta. Eles aguardavam o Messias como um profeta, mas provavelmente um profeta físico à semelhança de tantos profetas que já havia, talvez o principal deles, mas não entendendo ainda que esse Messias seria o verdadeiro Filho de Deus. De qualquer forma, uma espécie de esperança messiânica eles também tinham, e eles tinham esse culto
num templo próprio deles, em oposição ao templo de Jerusalém. Jesus conversa com essa mulher, ele pede água para ela e ela dá água para ele, e Jesus diz para ela que ele, se ela pedisse água para ele, ele lhe daria a água viva, a água da vida. Quem bebesse dessa água nunca mais precisava de outra água. Jesus está se referindo a ele mesmo como a água da vida, assim como em João 6 ele se apresenta como o pão da vida, o alimento espiritual para essa mulher. E como Jesus está interessado realmente na salvação eterna dessa mulher, ele diz para ela assim, vai, chama o teu marido, enfim, chama o povo, depois ele diz, chama o povo da cidade. A mulher diz, eu não tenho marido. E Jesus sabe disso, ela diz, pois é, 5 maridos a senhora já teve, mas esse com quem a senhora vive agora, ele não é seu marido. Jesus escancara a vida dessa pessoa. Ela, acusada em sua consciência, ela deve ter caído em si. No entanto, Jesus não a condena, mas Jesus demonstra a ela como são as coisas de fato, né? Jesus vai conduzindo essa conversa no sentido de fazê-la reconhecer quem ele era. Quando ela nota que Jesus sabe todas as coisas, ela diz, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nós também aguardamos um profeta. Mas Jesus vai lhe dizer, pois é, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Ela sabe que ele é judeu, que ele não é dos samaritanos, até pelo jeito de falar. Então Jesus lhe diz, vocês têm esse culto de vocês aí, mas a salvação vem dos judeus. Vocês sabem ou deveriam saber disso também, né? E a mulher ouve tudo isso, e isso impacta ela de uma forma tal que ela esquece a sua água, esquece o seu jarro, o seu cântaro, sai correndo, vai para a cidade rapidamente e conta logo para as pessoas, eu encontrei uma pessoa que me contou, sabe tudo da minha vida, sem nunca ter me visto. Será esse, porventura, o Messias? E ela conta a conversa. Muitas pessoas já creram nessa palavra. Este é o poder da palavra de Deus. O Espírito Santo ouve a palavra, o Espírito Santo usa a palavra para a conversão das pessoas para Cristo. As pessoas vão junto com essa mulher, então seguem ela e vão para o encontro de Jesus e convidam ele. O senhor podia passar um tempo conosco na cidade, queremos ouvir mais o senhor. Jesus fica 2 dias com eles, e antes de ir embora para Galiléia. Ao cabo dos 2 dias, eles dizem, olha, antes nós já cremos porque essa mulher falou isso do senhor, mas agora nós cremos porque nós mesmos ouvimos o senhor falar. Então, Jesus se apresenta como Messias, e eles o aceitaram como Messias. Messias, aquele que veio para o mundo para dar a sua vida em resgate na cruz pelos pecados do mundo. Esse é o grande objetivo da vinda de Jesus a este mundo. Enquanto essa mulher tinha ido para a cidade chamar o povo, Jesus tem uma conversa com os discípulos que nesse interim voltaram trazendo o alimento que eles compraram. Eles viram que Jesus tinha falado com a mulher, acharam isso muito estranho, mas Jesus diz para eles que o que estava acontecendo, e Jesus diz para eles também que ele estava conversando com ela, porque a sua comida verdadeira era fazer a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Jesus sempre cumpria a vontade do Pai. Era agir no sentido de que houvesse salvação eterna para a humanidade caída em pecado. E é isso que Jesus ofereceu para essa mulher, está oferecendo para os seus discípulos,
e oferece ainda hoje a cada um de nós. Nesses dias, quando as pessoas procuram a Jesus e usam o nome de Jesus com os mais diversos tipos de interesses, é muito importante pensar nessa palavra de Jesus. Eu sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias, o Salvador, o Redentor. Esse Cristo naturalmente nos assiste também em todas as nossas dificuldades no dia a dia, porque a sua palavra também diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Ele cuida do nosso bem-estar físico e, sobretudo, nos garante o bem-estar espiritual, o bem-estar eterno. Fiquemos na fé neste Cristo. Amém. Convido-os para orarmos. Amado Deus, muito obrigado por mais esta palavra de tua parte. Muito obrigado pela autorrevelação de Jesus Cristo como o Messias que veio da tua parte para ser o nosso Salvador e nosso Senhor. Concede-nos vivermos na fé em Cristo todos os dias e que nós, a exemplo dessa mulher, não só creiamos, mas pratiquemos a nossa fé, testemunhemos a nossa fé, como ela testemunhou junto aos seus patrícios, aos seus conterrâneos. Concede-nos para tanto o teu Santo Espírito. Em nome desse Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Muito obrigado pela companhia, pela atenção e até a próxima oportunidade, quando daremos continuidade na semana que vem, se Deus quiser, nos nossos estudos em João. Até a próxima oportunidade.